A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos do nosso canal de Escola Bíblica Dominical. Com muita alegria e satisfação estamos aqui para mais uma aula de EBD, mais uma vez, como sempre pedido pelos irmãos. Hoje estudando os dons de elocução. Estudamos os dons, a lição de número 4, nós estudamos os dons de poder, nós estudamos os dons de revelação e agora estamos com dons de elocução no segundo trimestre da Escola Dominical de 2020, lição pelo pastor Linaldo Renovato, da editora CPAD. Dons de elocução é a nossa lição de hoje. O texto áudio se encontra em 1 Pedro 4, versículo de número 11, que diz: Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Esse texto é o nosso texto áureo. Verdade prática: os dons de profecia, de variedades de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. Acho que é bem interessante a gente fazer um breve resumo do que são os dons espirituais. Nós temos 3 categorias ou classificação dos dons. Nós temos os dons de revelação, que vai de palavra de sabedoria, palavra do conhecimento e discernimentos de espírito. Temos os dons de poder, que são fé, dons de curar e operação de milagres. Fé aqui não apenas fé para a salvação, mas fé como um dom, uma capacitação para crer no sobrenatural. Como alguém que vai orar pela ressurreição de um morto e recebe de Deus uma capacitação sobrenatural para crer nesta ressurreição, o que de forma humana e natural não conseguiria mesmo com o conhecimento doutrinário e teológico. Dons de elocução são profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas, que nós estudaremos aqui nesta lição. Ou seja, são dons que trabalham com a questão verbal. São estes os dons. Nossa leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios 12, 7 e 10 a 12. Também 1 Coríntios 14, 26 a 32. Lembrando e repetindo que os dons espirituais não são apenas 9, como nas listas dos dons que nós vemos. A gente vem lendo em 1 Coríntios 12 até o presente momento da lição. Existem muitos outros dons espirituais, assim como existem os dons ministeriais, que estaremos ainda estudando um pouco mais adiante. Quero também convidar você a tornar-se membro do nosso canal no YouTube, o chamado canal Movimento Pentecostal. Tornando-se membro e se inscrevendo no canal Movimento Pentecostal, vou deixar o link na descrição deste vídeo, você também poderá estar participando de sorteios de materiais de estudo, como é o caso do mês de maio, que teremos sorteio da Bíblia de Estudo Jeffrey, a Bíblia profética, dentro da escatologia da nossa doutrina pentecostal. Nós estaremos sorteando lá. Aí está, então, o nosso convite para você fazer parte do nosso outro grupo, o grupo ou o canal aqui no YouTube, o canal mais acessado que temos, com centenas de milhares de pessoas, o canal Movimento Pentecostal. Nossa leitura bíblica em classe, então, se encontra em 1 Coríntios 12, e vamos ler. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, e a outro a operação de maravilhas, e a outra profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios 14, 26 a 32. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isto por 2, ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete.
Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas são sujeitos ou estão sujeitos aos profetas. Esse é o nosso texto sagrado que esclarece muito do culto pentecostal. Os objetivos que nós temos aqui é o objetivo de analisar biblicamente o dom de profecia, de compreender o dom de variedade de línguas e de também valorizarmos o dom de interpretação de línguas, que está uma raridade muitas das vezes no nosso meio. A palavra-chave da nossa lição hoje é elocução, a ação ou efeito de enunciar o pensamento por palavras. Esse é o significado de elocução. Dom de profecia. O que é o dom de profecia? Nunca confundir com o dom ministerial de profeta, que estudaremos mais adiante. De acordo com o teólogo Stanley Orton, o dom de profecia relatado por Paulo em 1 Coríntios 14, ele se refere à mensagem espontânea, inspirada pelo Espírito, em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando edificar, exortar ou consolar a pessoa destinatária da mensagem. Profetizar não é desejar uma bênção a uma pessoa, pois essa não é a finalidade da profecia. Ou seja, eu desejo a você uma grande bênção e eu digo, profetizo esta vitória sobre você. Isto não é profecia de verdade, ok? Felizmente, por falta de ensino da palavra de Deus, muita gente faz essas coisas. Em igrejas aparecem vários tipos de aberração concernente ao uso incorreto do dom de profecia. O dom de profecia tem 3 objetivos na igreja: consolar, exortar, edificar. É um dom bastante importante, mas que muitas das vezes é bem confundido na igreja. Não poucos os crentes e igrejas têm sofrido com as consequências das falsas profecias, apesar de exortar-nos a não desprezar ou sufocar as profecias nas igrejas. 1 Tessalonicenses 5, versículo 20, o que ocorre muito principalmente nas igrejas tradicionais. As Escrituras orientam-nos a que examinemos tudo, julgando e discernindo pelo Espírito o que está por trás das mensagens. Toda profecia espontânea deve ser julgada à luz das Escrituras. A Bíblia não ensina ninguém a julgar o profeta, mas ensina a julgar a mensagem do profeta. Outra questão, a profecia nunca, jamais, e por isso tem que ser julgada à luz das Escrituras, que a profecia jamais irá contra as Escrituras. Lembrando também que o cânon das Escrituras, a palavra de Deus, ela já está pronta e fechada, já foi terminada. Então a inspiração do profeta ao te entregar uma mensagem, você não deve, e ele também não deve, entender como se fosse a mesma inspiração dos que escreveram a Bíblia Sagrada. Esta revelação não é mais acrescentada. E outra coisa, já está concluída pelo Espírito Santo. Mas a profecia, outra coisa a salientar é que o dom de profecia, ele se manifesta na igreja por inspiração de Deus. Os dons espirituais, e aqui neste caso falando dos dons de elocução, eles podem ter 3 tipos de origem. Eles podem se originalizar em Deus, o que é correto, por inspiração de Deus, que é um impulso espiritual no homem. Ele pode também ter sua origem humana, o que é mais comum nas falsas profecias é a origem humana, mas também ele pode ter a terceira fonte de origem, a origem diabólica. Eu não devo jamais excluir a origem divina da profecia ou deixar de crer em dom profético simplesmente porque há falsos profetas no meio do povo de Deus. Muitas das vezes surgem falsos profetas. Mas esse surgimento dos falsos profetas, em nenhum momento nas Escrituras, a Bíblia nos afirma que tenhamos o direito de menosprezar os verdadeiros por causa dos falsos. Sempre houve verdadeiro e sempre houve falso. Sempre houve falso e nunca se impediu de se crer ou de existir o verdadeiro.
Então é necessário ter uma autocompreensão dessas situações individualmente. A relevância do dom de profecia para a igreja é muito importante, porque o dom de profecia ele é importante para a igreja, de maneira que Paulo ele exortou a buscar este dom. 1 Coríntios 14:1, a profecia ela exorta a igreja, ela fala de modo mais claro. Não obstante a essa importância, ele igualmente recomendou que o exercício desse dom fosse observado pela ordem e cuidado nos cultos, nunca em desordem, é o que está em 1 Coríntios 14, no versículo de número 40. Ele vai exortar-nos a ter ordem, né, nos cultos. Os crentes de Corinto, por exemplo, os dons espirituais, eles não servem para administrar a igreja, digamos, numa reunião administrativa, por exemplo, enfim. Não é este o objetivo dos dons. Os crentes de Corinto, eles deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e à origem de onde elas procedem. Elas possuem 3 fontes que podem existir, como nós já falamos, né? E devemos nos cuidar, pois a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mostra ações dos falsos profetas. O Senhor Jesus, ele também nos alertou. Ele diz em Mateus 7,15, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, tenhamos muito cuidado, né? Aqui faço uma ressalva, diferentemente do autor da lição. Acredito também que no caso do profeta aqui não seria apenas dom, mas também ministerial, que Jesus está se referindo a falsos ensinadores. Propósitos da profecia na igreja: ela contribui para a edificação do crente. Ela ainda existe, porém, sobre ela muita confusão a respeito do uso dos dons de elocução, em especial de profecia, que é o mais conhecido, digamos assim, junto ao dom de línguas. Há líderes, né, permitindo que as igrejas elas sejam lideradas ou guiadas por supostas profecias. Quanto a tipo de culto, usos e costumes na igreja, é muito comum ver isto no nosso país, igrejas sendo lideradas por supostos dons de profecia que determina esta ou aquela doutrina. Recentemente, um colega de ministério, que pastoreia também uma igreja, ele me afirmou, ele é de outro ministério que eu não faço parte, mas ele me contou uma experiência no seu trabalho ministerial de que uma suposta irmã de muito respeito, devido a supostas profecias espirituais no meio daquela igreja, segundo ele, chegou até ele para lhe transmitir uma profecia contra doutrinas da Bíblia. E ele, não aceitando, a irmã acabou causando uma terrível divisão na igreja, porque ela convenceu os de menos entendimento a aderirem ao seu movimento. Então, esse tipo de profecia pode ter origem tanto no homem, dela mesmo, um espírito de liderança invadiu o coração dela, como também pode ter tido origem em Satanás. Segundo ele, até seguiu-se agressões físicas e ameaças físicas contra ele, por ele não concordar em inserir dentro da igreja usos e costumes não determinados pela denominação e menos ainda pelas escrituras sagradas. Coisa difícil. Então, acontece. Mas, todavia, a palavra nos alerta que não deixemos de ter as profecias verdadeiras em detrimento da falsa, mas que também alertemos, exortemos e confrontemos, nos levantemos contra absolutamente as falsas profecias. Então, o propósito de dom de profecia é edificar, exortar e consolar a igreja. Segundo 1 Coríntios 14:3, não há outro propósito. Se a profecia entregue não é contrária às Escrituras e está atendendo aos propósitos certos para o dom de profecia, então isso ocorrerá. Por outro lado, você que deseja os dons espirituais, mas não tem nenhum deles, deixa eu te dizer uma coisa. Meu querido, minha querida irmã, talvez, se você compreender para que servem os dons, Deus possa lhe conceder, a fim de te livrar de cometer erros terríveis, como muitos o fazem sobre os dons.
Outra coisa que eu preciso destacar sobre os dons espirituais, meus amados irmãos, o dom de profecia não é Deus que põe a boca na sua boca, ele desce sobre você, põe a boca na sua boca e ele fala em tua boca ou na boca do profeta. Não, é por inspiração divina. E justamente por ser inspiração, não tira, não exclui a contribuição da emoção do profeta. Olha, todo pregador do evangelho, todo profeta, estou passando a cadeira por cima do microfone, todo pregador do evangelho, todo profeta, ele é humano e ele corre o risco de permitir ou não conseguir controlar que as suas emoções lhe tomem um momento. Acontece muito, quantas vezes o pregador empolgado fala coisas que a Bíblia realmente não diz. É empolgação, são afirmações infelizes. Então, meus queridos, o que acontece? Nós precisamos entender, por isso que o texto diz, o espírito não de Deus, mas o espírito do profeta é sujeito ao profeta, estão sujeitos ao profeta. Por quê? Que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, ou seja, ele deve ter um autodomínio, um autocontrole do seu estado emocional, a fim de que ele não venha causar transtornos para o povo de Deus, porque muita gente acha, né, que o próprio Deus está falando na boca, mas não. A palavra profeta é porta-voz, é alguém que recebe uma mensagem e transmite, então ele é apenas um mensageiro. E o que envia a mensagem pelo mensageiro não fala dentro do mensageiro, ele fala ao ouvido do mensageiro. A percepção, no caso da inspiração, ele fala a percepção do mensageiro e o mensageiro transmite. Ela vem carregada de algumas características. É muito comum, por exemplo, ao entregar profecia, as pessoas usarem um linguajar diferente do que o português do dia a dia. Por exemplo, usar a linguagem das traduções de João Ferreira de Almeida, se vê muito, né? Porventura, meu servo, eis que te digo, eis que, quer dizer, utilizando, estou convosco, utilizando o linguajar da literatura bíblica, por julgar que esta é muito mais inspiradora, muito mais santificada, supostamente, e que por isso fosse necessário utilizar assim, achando que isto é Deus falando neste tipo de linguajar. Até precisa entender. Outro dom de locução verbal é a variedade de línguas. 1 Coríntios 12, 10, diz assim. O que é o dom de variedade de línguas? De acordo com o teólogo pentecostal Thomas Hoover, o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, número 1, louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Os tradicionais custam de entender isso. E acabam por decidir excluir os dons no modo geral. Ok? Então, observe aqui. Segundo Stanley Orton, alguns ensinam que por estarem alistados em último lugar, estes dons são os de menor importância. Alguns acham. O teólogo acrescenta que tal conclusão é insustentável, pois as 5 listas de dons encontrados no Novo Testamento colocam os dons em ordens diferentes. O dom de variedade de línguas é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados em 1 Coríntios 12. Então há 5 listas de dons. Nas 5 listas de dons, nós temos os dons espirituais apresentados como importantes. Qual a finalidade do dom de variedade de línguas? O primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do que fala. 1 Coríntios 14, 4. Primeiro é a questão da edificação do que fala. Porque, meus queridos, nós temos visto muita gente falar mal e outros já deixarem de crer, mesmo na igreja pentecostal, nos dons de línguas, mas é porque não entende, fica ouvindo supostas teorias de cessacionista, que já falamos na primeira lição o que são, de que os dons não existem, que línguas estranhas é a emoção humana e etc. E acabam por
cometer incredulidade nessa questão. É claro que há uma participação da emoção humana, não devemos negar isso, porque eu sou baseado com o Espírito Santo e eu sei que apesar do lado sobrenatural há uma emoção, afinal de contas ninguém deixaria de se alegrar com tamanha alegria, gozo celestial. Olha, eu tenho dom, sou batizado pela misericórdia de Deus com o Espírito Santo desde muito tempo, desde os meus 18, 17, 18 anos de idade, e eu já passei dos 30, e eu acho que já não sou menino para saber o que é ser batizado com o Espírito Santo de verdade, tanto na questão, no entendimento intelectual que Deus me concede, quanto em relação às Escrituras, quanto também a questão de experiência. Então as línguas, ela primeiro edifica o crente que está falando. As línguas, ao contrário da profecia, ela não edifica ou exortam a igreja. Elas são para a devoção espiritual do crente que recebe este dom. À medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo também edificado, pois o Espírito Santo toca e renova diretamente. 1 Coríntios 14, 2. Então não existe a abolição das línguas estranhas hoje, e em nenhum momento as Escrituras impedem que você fale línguas estranhas, ainda que audível, até porque hoje virou no nosso meio, não é mais surpresa alguém falar em línguas estranhas. Mas o primeiro objetivo, a primeira finalidade, no caso desse dom de variedade de línguas, é conceder edificação a quem fala. E eles são atuais. É preciso deixar claro que a variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo do período apostólico. O Senhor continua abençoando os crentes com este dom e cremos que assim o fará até a sua vinda. No dia de Pentecostes, todos os crentes reunidos no cenáculo foram batizados com o Espírito Santo e falaram outras línguas pelo Espírito Santo, segundo o que está escrito em Atos 2, que foi prometida, inclusive. É um dom tão útil à vida pessoal do crente em nossos dias, quanto foi nos dias da igreja primitiva. Ser batizado com o Espírito Santo era como com línguas estranhas. Era como, que é a única evidência, era como, entre aspas, um ritual de iniciação. Quando alguém era batizado com o Espírito Santo, se entendia que esse alguém já tinha uma certa aproximação na vida espiritual, na comunhão com Deus. Ou seja, os dons eles não trazem salvação, eles são apenas para aqui, mas era uma demonstração da manifestação de Deus, do Espírito Santo no crente. Por isso vemos na Bíblia apóstolos como Filipe, em Samaria, ou o próprio Paulo, né? Pedro e João em Samaria, ou o próprio Paulo quando chega em Éfeso, enfim, chegando em determinados lugares e perguntando, vocês são batizados com o Espírito Santo? Não, não somos. Qual batismo são? Só nas águas, o batismo de João. E eles impõem as mãos sobre eles para que eles recebessem o batismo com o Espírito Santo e eles falavam em outras línguas. Era justamente esta questão. Então o dom de língua é tão importante para a igreja quanto os demais que estão apresentados em 1 Coríntios 12. E é muito necessários à igreja. O terceiro tópico diz interpretação de línguas. 1 Coríntios 12, 10. Aí é que está a questão. Outro dom de elocução. A definição do dom de interpretação. Segundo Thomas Hove, ele ensina que a interpretação das línguas é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas. Ou seja, alguém fala em línguas pelo Espírito, evidentemente. O próprio Espírito concede a interpretação em sua própria língua. Então, observe. Corinto havia certa desordem lá na igreja de Corinto em relação ao culto, com relação aos dons espirituais. Por isso, Paulo os advertiu dizendo, e se alguém falar línguas estranhas, faça-se isso por 2 ou quanto muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então, há esta questão de falar em línguas consigo, falar em línguas para interpretação. É um negócio interessante. Muita gente acha que o texto está proibindo falar em línguas. Em nenhum momento está proibindo, está ensinando métodos de ordem no culto adequadamente,
Veja que o Espírito Santo não é o causador da desordem, mas sim o portador do dom do Espírito, porque há uma participação humana no momento da operação do Espírito. Lembra? O Espírito do profeta é sujeito ao profeta. O espírito emocional do homem está ali também, presente naquele momento em que ocorre esta questão, esse momento espetacular, esse fenômeno espiritual tremendo e real. Eu tive essa experiência por apenas 3 vezes ao longo de minha vida com Deus até aqui. Falo da interpretação das línguas. Nunca mais ocorreu, então não é uma coisa que é costumeira, pelo menos no meu ministério até aqui, dadas a não ser que algumas exceções. A diferença entre dom de interpretação de língua e o de profecia? Será que há? Então, embora haja semelhança, são dons distintos. O dom de interpretação de línguas necessita de outra pessoa também capacitada pelo Espírito Santo para que interprete a mensagem e a igreja seja edificada. Do contrário, os crentes ficarão sem entender nada. Já no caso da profecia, não existe a necessidade de um intérprete. O profeta está falando na linguagem do próprio homem. Estevão Ângelo de Souza, um teólogo, definiu bem essa questão quando disse que não haverá interpretação se não houver quem fale em línguas estranhas, ao passo que a profecia não depende de outro dom. E aqui eu faço uma ressalva, tem muita gente que acha que só pode ser profeta, do dom de profecia, se falar em línguas estranhas durante a profecia. Não existe isto, são dons distintos. Então, o dom de interpretação de línguas é imprescindível para que todos sejam edificados. Então, é necessário que a gente entenda que os dons são atuais. É preciso que a gente entenda quais são as classificações dos dons espirituais, dons de poder, dons de locução verbal, quais são dons de revelação, e a gente também possamos entender qual o papel deles na igreja, para que eles servem na igreja e como eles devem se manifestar na igreja. O Espírito faz a sua parte e o crente precisa ter sabedoria. Até para pregar o Evangelho é simples, o Evangelho em si, ele é simples, né? A teologia pode não ser, mas o Evangelho em si, ele é simples. Eu prego o Evangelho para pessoas não crentes, constantemente ao ar livre, quando estamos fora de pandemias, e o Evangelho é simples. E o Espírito de Deus potencializa a sua ministração. Então ele é simples. No entanto, queridos, a questão dos dons precisa-se ter uma compreensão, um discernimento, porque há uma participação humana no momento da inspiração. Então espero que esta aula tenha sido edificante para você. Até o próximo vídeo, até a nossa próxima aula de Escola Dominical, querendo Deus. Boa aula, Deus abençoe sua aula, querido professor e querido aluno. Deus abençoe.